isso ajuda a gente ou atrapalha a gente a pensar? Me dê aí a impressão de vocês. É ruim fazer uma aula sem ler o texto, né? É bem ruim, eu sei, eu imagino. Me dê a impressão de vocês. Professora, eu não sei se pode ser uma compreensão ainda muito inicial, mas pelo que eu entendi, eu achei tipo assim, políticas públicas, eu queria até saber se tinha normas estruturantes, assim, né, ou se a base mesmo, princípios constitucionais, tudo. Achei muito maleável, assim, de decisões dos atores, né, já que eles têm ideias, conhecimento e atores. Então, mudou o cenário, a política pública pode mudar completamente. Na verdade, essa também é uma boa pergunta. Olha só, o que esses autores desse livro... Então, assim, eu recomendaria... Esse capítulo ele é bem pequenininho. E dá para ler no computador. O que esses autores estão dizendo é o seguinte: quando a gente fala de política pública, a gente fala de um processo de resolução de problemas. Só que esse processo, ele não tem, vamos dizer assim, um caminho a seguir. Porque ela é muito da ideia, né? De quem vai resolver. Ele é muito da luta política, entendeu? A luta política é capaz de mudar uma política pública inteira? O que é uma emenda constitucional? Sim, pensando em termos gerais. Uma emenda constitucional, ela pode desconstituir todo um sistema. É até uma crítica que é feita, apesar de maravilhosa, assim, na teoria, a Constituição de 88, né, que ela é tão emendada e tão emendável que ela perdeu um pouco da sua força por conta disso, dessas questões políticas que mudam, né, o sentido de muitas coisas que deveriam ser estruturantes. Uma emenda constitucional, ela é capaz de, por exemplo, quer ver uma que está na mira? A gratuidade no ensino público superior. Tem decisão do STF, tem toda uma discussão, mas se os deputados decidirem e conseguirem mudar, né, os deputados, se o Congresso, os deputados e os senadores, e conseguirem mudar o artigo que discute a gratuidade do ensino público superior nas instituições públicas, acabou. E não adianta ter decisão, não é? Né? Até porque nem é cláusula pétrea, né? Você pode mudar. O que eu acho interessante, Natália, é que no fundo, às vezes a gente pensa assim, não, mas a política pública, o fato dela estar na lei, ela está garantida. Não está. O que os autores estão dizendo assim, o que garante é a estabilidade institucional. É isso entranhado como uma cultura. Então, isso aqui não pode mudar. Por exemplo, o Bolsa Família, ele não está descrito em nenhum artigo constitucional, mas nem tem um candidato. Gente, são 3 eleições, pelo menos 2, né? Todo mundo que está concorrendo, o povo pode falar mal, brigar, gritar, mas ninguém fala assim, eu vou acabar com o Bolsa Família. Ninguém. A menos que seja um candidato muito... Mas os candidatos que de fato têm... vamos dizer, performance eleitoral, o que eles dizem? Não, nós vamos melhorar, nós vamos complementar, o Temer cortou uma série de benefícios, e é tão engraçado, porque aí a gente pode observar que às vezes a política pública ela tem uma força tão maior que, tipo assim, ninguém mexe com ela. Veja, quando o Bolsa Família foi instituído, lá atrás, né? E que ali na virada entre 2008 e 2010 você teve várias auditorias, e você foi corrigindo o sistema do cadastro único. Hoje ninguém tem umas pessoas assim meio que dizem, mas tem a fraude, mas as auditorias consertaram. Então ninguém hoje tem coragem de dizer assim, eu vou acabar com esse programa, eu vou inventar um outro programa de assistência social. Por quê? Porque o que os autores querem mostrar é que, na verdade, a mudança ou a estabilidade de uma política tem muito a ver com o próprio processo político. Que eu acho que é essa grande sacada, que pra gente no direito, às vezes a gente acha só o fato de você ter a lei já garante. Não, essa lei precisa ser adensada. Adensada não é só adensada do ponto de vista dos instrumentos, mas ela também precisa ficar ali constituída.
e ser um salvaguarda, porque às vezes você pode até ter uma implementação que seja muito mais ou menos, mas na hora que o povo fala, então nós vamos acabar com isso, a turma grita. Então eu acho que no fundo, o que ele mostra, e as ideias, não são ideias assim, eu tive uma ideia, vou tomar sol na praia, não, são ideias que constituem uma visão de mundo. Conhecimento que mostra, se tirar isso aqui, nós vamos voltar. Entendeu? É isso que dá o adensamento. Agora me ocorreu um outro exemplo, que é esse debate. Ministério da Agricultura e Ministério do Meio Ambiente se juntar. Olha, a gente tem milhares de problemas na implementação do meio ambiente. Não sei se algum de vocês já trabalhou no Ministério do Meio Ambiente, enfim, na consultoria jurídica, você já, né? Mas não como advogado. Não como advogado, né? Mas tem mil problemas. Mas na hora que você fala, nós vamos juntar as duas coisas, a turma grita. Porque os instrumentos constituídos hoje, em termos de meio ambiente, eles são uma salvaguarda. E a turma grita. Então, acho que assim, a grande força da política pública está muito mais na sua capacidade de entranhar o sistema social, o subsistema, do que só no seu aspecto regulatório. Porque às vezes no aspecto regulatório é tão difícil constituir esse aspecto regulatório que você fala, deixa esse trem pra lá mesmo. Que é a mesma coisa do SUS. Todo mundo fala. O sistema. Mas alguém falou em juntar o Ministério da Saúde com algum outro ministério? Esse momento agora talvez seja muito legal para a gente provar algumas das nossas crenças e das nossas distâncias. Quem falou, eu falei, rapaz, esse ministério. E é o ministério mais rico, é o ministério que tem mais instrumentos de avaliação. Tem uma tese de uma moça chamada, ela não foi nossa aluna lá na UNB, não foi minha aluna, mas é uma amiga muito querida. Ela foi aluna lá do doutorado de administração pública. Ela tem uma tese que fala sobre sistemas de avaliação no governo. Ela chama Selma, e um nome que eu não vou lembrar mais o nome. Mas eu tenho a tese dela aqui, depois eu ponho lá nas nossas coisas. E ela fala exatamente disso, assim, o ministério, dos sistemas de avaliação que a gente tem nos ministérios, esse é o sistema mais bem constituído. Então, até que alguém fale, não, nós vamos quebrar, entrar com uma sei lá, tanque dentro desse negócio, ninguém fala. Então, acho que o grande legal da política pública e aí isso tem a ver com os resultados que ela gera, porque os instrumentos, o meio ambiente, você pode até dizer, não, mas olha, teve desmatamento, teve código florestal, nós perdemos muito, mas os instrumentos, eles são a salvaguarda. O fato do Brasil ter assinado, nós vamos ver no capítulo 3, que ele fala do sistema internacional, né? O fato do Brasil ter assinado os acordos que assinou, e principalmente mais recentemente o acordo do clima e tal, faz com que essa seja salvaguarda. Então a salvaguarda tem mais a ver com o contexto institucional, efetivamente, do que só com a legislação, ou só com os instrumentos, com o processo administrativo. Aqui nós estamos falando de legislação porque é a nossa praia, mas a gente poderia falar para os administradores só com os ferramentas, com os instrumentos, com a dimensão organizativa, entendeu? Professor, diga. Dentro dessa resposta da colega, dessa relação com o direito, eu comecei a ver o seguinte: a política pública ela só se consolida se ela for internalizada. Isso. É isso com legitimidade. Com legitimidade. É isso que garante a continuidade dela. A continuidade dela. Né? Por outro lado, assim como o direito, que está em movimento em razão de questões da sociedade, governos, então a política pública também, ela fica atrelada a esses movimentos de governo. Né? E vejo com essa salvaguarda elementos que perpassam o próprio âmbito espacial onde aquela política pública é executada. Por exemplo, só dei um bom exemplo aí, por exemplo, o Acordo de Paris. Né? Então é uma salvaguarda que perpassa o próprio âmbito espacial da política pública, né? Que inibe o governante a querer rever. Né? No caso do Bolsa Família, eu fiquei aqui pensando que uma política pública ela tem legitimidade, é internalizada, enquanto o país se encontra na situação, o mesmo status quo
de quando ela foi instituída, né? Exatamente. Se o Estado começa as suas transformações e tal... Não precisa desenvolvimento, mais. então a política pública está atrelada a isso também. E ela é temporal. Isso Porque ela é mesmo. resolução de problema. Eu acho que essa compreensão da resolução do problema, que é isso, né? Eu resolvi, tem um problema lá na nossa casa, sei lá, tem que botar as cortinas porque o sol bate de manhã. Na hora que você pôs a cortina... Mas aí, se o sol bater muito forte, a cortina vai cair, você vai ter que comprar outra. E aí talvez você não compre com o mesmo tecido. Então, um pouco essa ideia cíclica que os autores trazem, que vem muito do Politics, né? Que não é o processo político em si, não é só aquela coisa do toma lá da cá e das negociatas, que tem mesmo. Não, o processo político é isso, a gente barganha isso, cada um barganha com o que tem. Às vezes a gente barganha muito publicamente, assim, com os instrumentos públicos. Às vezes você barganha, olha, você votou em mim, agora está na hora de eu lhe dar um ministério, está na hora de eu... Entendeu? É isso, né? Essa é a racionalidade. Por isso que eu falei do texto do Weber, do campo da irracionalidade. Eu fiquei pensando desde de manhã, nesse processo decisório da política pública, no nosso caso, que a gente falou rapidamente sobre ativismo judicial, dentro do processo decisório a gente tem a política pública sendo definida saindo de um executivo que já passou por suas áreas técnicas, pessoas habilitadas, né? Hoje a advocacia ela tem se colocado muito em chamar secretarias e sentar para discutir. Quando chega um político público na consultoria, olha, não é mais só aquele não, ainda ocorre muito. É muito criticada a advocacia pública por isso no consultivo. Mas tem evoluído, né, em chamar secretarias, sentar para ser um agente ali, não a todo o processo mesmo de encontrar solução com aquela política pública. Vai para um congresso, né, onde ali sim a sociedade com seus diversos interesses, né, variedade de interesses, toda ordem, né, já sofre alterações originárias do que foi pensado e ela é pensada para execução, ser readaptada durante o processo executório e muitas vezes vir o judiciário sem nenhum suporte técnico e para a política pública, né? Como o Estado e o governo têm que se comportar, né? Exatamente. E como é que essa coisa da coordenação intergovernamental, intragovernamental, que aí você tem várias experiências, que eu acho que avançaram muito. Eu até vi o livro, não, eu não vi, eu olhei os livros lá em casa, mas aí amanhã eu trago o livro que eu te falei do meu amigo lá de Natal, que acho que pode ser legal. Como é que intergovernamentalmente você tem agido e isso mudou que a ideia de coordenação, mas também como é que entre os poderes você não se coordena. Agora, o ativismo judicial nas políticas públicas, eu acho que vale sempre a gente perguntar assim, você decide, mas essa decisão, que é o que você está querendo fazer, mas essa decisão vai impactar em quê? E como é que ela vai para frente? Isso é um bom estudo, né? Então eu tenho essas e essas decisões que foram feitas no judiciário, evidentemente, com livre convencimento, a partir de um conjunto de pressupostos, mas elas vão impactar como? Essa dimensão do impacto está pensada na decisão judicial, ou a decisão judicial ela é uma leitura só do texto? Porque o que é a leitura do texto? Dos instrumentos, única e exclusivamente. Então, como é que eu consigo ler o contexto? E aí, essa fórmula... Ideia, pode parecer assim muito frágil, mas ideias, conhecimento e atores me ajudam a ler o contexto. Porque aí eu vejo, esses atores, quando tomaram essa decisão, eu tinha esses e esses caras, esses aqui eram contra. E aí lá na frente eles vão buscar. Quer ver um caso típico? A gente estava conversando no café. Novamente, Lei dos Portos. O que aconteceu com a Lei dos Portos? Ela mudou em 93, muito bem, mudou outra. Quando chegou em 2003, começou uma pressão danada, inclusive para financiamento, porque daí tinha dinheiro do BNDES. Aí é como é que a gente lê o contexto. Tinha dinheiro do BNDES para botar nos portos. Mas vai botar nos portos? Isso não tem licitação? Entendeu? Que se... Eu vou falar porque saiu na televisão. Eu vou botar no porto que está lá, Rodrimar, 268 anos, e não licita? Não vai botar. E dinheiro a emprestar naquele juro bacana do BNDES. É verdade. Aquele juro bacana com aquela coisa, como é que era a discussão que eles faziam lá
na Casa Civil, que era coisa da matriz de risco, tananã, quer dizer, ainda com um risco do empreendimento bem dividido com o poder público, olha, era um negócio legal. O que você não conseguiu? Você não conseguiu, de fato, combinar com os atores. Porque aí o que você fez? Você fez de uma maneira muito top-down, porque a construção da lei foi mais ou menos isso, eu estava até falando. Eu sei porque eu trabalhei, né, a gente fez uma pesquisa, tem texto meu publicado sobre portos, não contando essas fofocas. Esse da fofoca, ele está guardado lá uma hora, a gente até está para publicar agora, tem uma menina assim de publicar comigo. Mas o que você fez? Você já tinha a ANTAC já tinha meio que combinado, a Secretaria dos Portos já tinha combinado com a ANTAC que eles iam fazer os EVTAs para analisar as condições dos portos. Porque uma coisa é você fazer a delegação da Infraero, que era uma empresa pública e sabia o que tinha dentro de cada aeroporto. Sabia o que tinha em Brasília, sabia o que tinha em Guarulhos. No Porto você não sabia, era descentralizado demais. Então você precisava construir uma dimensão, vamos dizer assim, mais homogênea do que um diagnóstico, conhecimento, e os EVTAs eram um instrumento para construir conhecimento e para depois delegar. Aí o que é que você acabou fazendo? A Casa Civil veio mesmo, porque as duas privatizações saíram de lá. Tanto portos quanto aeroportos. Aeroportos nunca bem sucedido. Eu ontem estava em Goiânia e falei, rapaz, mas eles mudaram. Eu já fui aquele aeroporto de Goiânia há 15 anos atrás. Quem olha o aeroporto de Goiânia 15 anos atrás e olha hoje, tudo bem que tem lá as suas, né? Não é a coisa mais fantástica do mundo, mas é muito diferente, né? O aeroporto de Vitória, que eu sempre vou para Vitória, que minha família mora lá. Então você vê se mudou. E você teve mais, porque você tinha coordenação do processo no Porto. Então as duas privatizações saíram ali de dentro. Agora, no Porto você não tinha coordenação do governo, porque política pública é, assim, como eu gosto, vou dizer como eu aprendi, como se fala na terra das minas, né? Negócio de governo. Pode ter sociedade civil? Pode, sociedade civil faz, ajuda, mas na hora mesmo, quem tem garrafa para trocar é o governo. Então o governo não tinha muita coordenação, era muito descentralizado. E você não conseguiu combinar, por exemplo, com a autoridade portuária. Quando você tira a autoridade portuária disso, vai andar. Porque aí é aquela história, conhecimento, precisava ter conhecimento, você não tinha, então tá bom, vamos delegar sem conhecimento. Os atores, é outra força importante. Os principais atores não estavam no desenho. O desenho foi feito. E aí o povo da ANTAC, o menino da ANTAC que você acompanhou, a ANTAC ficava louca, porque ela falava assim, a gente sabe de delegação, de análise técnica, de viabilidade técnica e econômica, a gente não sabe das questões locais, entendeu? Tinha que fazer audiência pública junto, fizeram com a autoridade portuária, fizeram junto, mas, enfim, né? A autoridade portuária, e dentro de Porto, porque daí tem uma história, né, que não foi considerada. Então, na verdade, e aí, veja, também o tempo da política pública, ele é um tempo que, às vezes, ele é muito rápido. Se a gente olha o Bolsa Família, você vai dizer, pô, é um tempo bacana, porque em 2000, a minha tese de doutorado é sobre política de combate à pobreza. Quando eu acabei a minha tese de doutorado, eu acabei em 2006, o Bolsa Família ainda não tinha se consolidado como o programa que ele é. Né? E eu estudei o período Fernando Henrique, que o que você tinha em termos de políticas de combate à pobreza não estava dentro do Ministério, não tinha Ministério de Assistência Social, não estava dentro do Ministério Social, estava no Comunidade Solidária, que era totalmente, vamos dizer assim, sociedade civil, né? Articulações, a ideia de ação pública a partir da sociedade civil. Né? E aí a dificuldade, por exemplo, um programa de microcrédito, que foi o que eu estudei, foi muito difícil de se articular como um grande programa nacional. Você tinha programas localizados, prefeituras, estados, e o grande programa era um programa que era de um banco estadual, que é o programa do CREA Jamil. Entendeu? Então, assim, às vezes o tempo, mas Porto, você teve um tempo, o tempo em que melhor funcionou a estrutura portuária no Brasil foi porque era público, a Portobras.
Depois da privatização da Petrobras, que foi em 93, vão-se 15, 25 anos nessa brincadeira toda. E agora com um super escândalo que envolve, inclusive, o presidente da República. Isso eu não estou falando nada que eu não posso falar numa sala de aula, porque os jornais noticiam, né? Então, assim, essa coisa da política pública então, é muito mais do que só o texto da lei. É mais do que os princípios constitucionais que a gente estava falando de manhã, né? Muito do que eu leio no direito sobre política pública vai muito para o direito constitucional. Claro, é o sentido mais abstrato disso, mas no todo dia eu preciso disso, da consultoria, chamando as secretarias, entendendo os interesses, modulando, por exemplo, a construção do decreto que regulamenta a lei de ciência e tecnologia. Poxa, foi super legal, porque a lei foi feita e depois veio para a AGU, a AGU tomou isso, você tem até hoje, um fórum de procuradores das instituições de ciência e tecnologia e você criou instrumentos a partir dessa consulta, entendeu? Dessa discussão. E assim foi super legal, porque daí quando o decreto saiu, demorou a sair, hoje a gente tem que ver qual vai ser o resultado da implementação. Na lei fala de um sistema de avaliação, né, da política, um Sistema Nacional de Indicadores de Avaliação de Ciência e Tecnologia, né, sobre guarda do Ministério da Ciência e Tecnologia. O sistema não está pronto, né, pelo menos que eu conheça, né, e eu estou falando disso porque isso também foi uma coisa que eu acabei de fechar um projeto sobre implementação da Lei de Ciência e Tecnologia, mas foi uma experiência que você tem mais acordo, entendeu? Na hora de você combinar o jogo, porque no fundo, o sucesso de uma política pública não é só porque a burocracia faz, não é só porque os instrumentos são, também como você combina o contexto institucional. E quando você esvazia o contexto institucional, qual é o resultado que você pode ter? Eu falei nas minhas primeiras aulas, em algum dos momentos da minha aula, falei da história de como é que a CGU pegou a lei do acesso à informação, botou debaixo do braço e foi arrumar. Eu tenho até um aluno que está estudando. Mas foi o quê? A criação de um contexto, medidas, né, você criou lá o banco de pedidos, você formou servidores no Brasil inteiro, né? Você tem investido em construção de indicadores, a universidade tem, né, desenvolvido estratégias de pensar em indicadores, tem muita pesquisa sobre acesso à informação, que eu acho que é um tema que deve bombar aí no próximo período, porque é um mecanismo importante de você conhecer com mais acuidade o Estado, né? Então é um mecanismo que complementa, vamos dizer, toda a estrutura democrática representativa e que não é necessariamente a participação. Porque também, às vezes, na discussão da teoria democrática, você opõe a representação à participação, quando, na verdade, também é um contexto complexo. Se você consegue acompanhar os dados abertos de um governo, talvez você consiga fazer mais propostas de melhores políticas públicas vindo da sociedade do que quando você não acompanha, você não sabe o que está acontecendo, entendeu? Então, ontem na minha fala lá no fórum da internet, no workshop que eu participei, eu falei disso, né, de que esse é o desafio, né, desses mecanismos. Então, assim, no fundo, o adensamento de uma política pública é exatamente a capacidade. O que é a política pública? É a resolução do problema, mas é a resolução do problema e eu olhando como é que ele se resolveu, se as soluções foram adequadas. É aquilo que eu falo num dos slides. Não tem uma solução pronta, são as soluções adequadas para o contexto. Às vezes dá muito certo, às vezes dá muito errado. Às vezes dá muito errado porque às vezes é isso. Você combina, como se diz no futebol, você não combina com os russos, né? Você combina com os italianos, aí fica difícil, né? Todo mundo jogar o mesmo jogo. Então essa perspectiva, e aí eu acho que para o direito, o papel que os instrumentos cumprem nesse contexto é bem legal. O papel que os instrumentos cumprem nesse contexto é bem interessante, porque daí é que instrumentos que a gente desenha, para que a gente desenha, como é que a gente ouve,
né, o que as pessoas estão pensando e diz assim, isso aqui talvez não dê certo, mas isso aqui talvez dê muito certo, entendeu? Essa discussão aqui talvez seja bem legal, isso aqui, né? Por exemplo, estou pensando na lei de ciência e tecnologia, na regulamentação dela. Tem uma coisa ali importante para as ICTs, que é você poder, inclusive, ser capital privado, você aportar capital em empresas privadas, entendeu? Então, assim, como é que você faz isso? Parece um instrumento muito bem desenhado, né? Vamos ver quem pode fazer isso, né? Vamos ver se, sei lá, a Embrapa, talvez, esteja fazendo isso, as universidades talvez possam fazer isso, né? Acho que as universidades entram também, vão estar na vitrine no próximo período, então vão utilizar esse mecanismo, entendeu? Então é um pouco essa coisa. Agora, claro, não adianta construir os instrumentos, a gente tem que pensar assim, bom, como é que isso está sendo implementado? Né? Construir um pouco também conhecimento sobre esse contexto. Então, no fundo, a gente roda, mas a gente está um pouco preso a isso. Agora, claro, essa é uma abordagem, como eu falei para vocês, ele é bem funcionalista. Pode ser que tenha outros professores que digam, não, mas a gente tem que pensar e ouvir a população, que eu também sou dessa turma, sabe? Mas é que, assim, acho que hoje, para a gente trabalhar dentro do contexto institucional que a gente tem, talvez olhar como ele se desenvolve nos seus muitos momentos, seja no momento de tomada de decisão. A tomada de decisão, ela é uma fase da agenda que ela está muito dentro da política. São muitos estudos da ciência política que acabam dando conta dela. No direito a gente faz, mas são muitos estudos da ciência política. No direito, por exemplo, uns trabalhos que eu tenho orientado, tem muito a ver com as consultas, né, sobre marcos regulatórios. O MJ fez vários ao longo dos 4, 5 anos, essa ideia de você fazer elaboração legislativa a partir de consulta que não é a consulta popular exclusivamente, mas é você abrir uma plataforma que as pessoas podem fazer contribuições, né? A ANTAC, por exemplo, antes de você mudar, isso é um caso curioso, a ANTAC, antes de você mudar a legislação sob delegação de transportes terrestres, a ANTAC a ANTAC desenhou o PROPAS, que era a delegação dos ônibus interestaduais. Ela desenhou aquilo, deu um trabalho e ela consultou em todas as capitais. Fez consulta presencial e fez consulta virtual. Só que a lei mudou. A lei passou a tratar o processo de delegação de ônibus interestaduais como permissão. Permissão não, autorização, se eu não me engano. Aí pronto, autorização, não precisa de fazer licitação. Você vai autorizar. Então, você pegou todo o trabalho, isso, imagina. De anos, o PROPAS, eu comecei a trabalhar na área de transporte em 2011. O PROPAS, se eu não me engano, começa em 2009 ou 2010. Então, você pegou 2 anos de trabalho, vou falar. Com a participação do elemento externo, que foi o judiciário, que deu várias decisões judiciais, determinando, né, que definisse, né, uma política pública justamente saindo do PROPAS também. PROPAS, você trabalhou no PROPAS? Foi. Não, e aí o que os donos de empresa fizeram? Eles fizeram lobby no Congresso e mudaram. É verdade, tinha um termo de acordo. A gente conseguiu construir no judiciário, eu trabalhei diretamente no TRF aqui em Brasília, para depois para todas as ações, aí para ter licitação e tudo, e vinha uma lei dizendo que não tem mais licitação. Exatamente isso, artigo 175, que foi uma atuação. Foi um constrangimento do Tribunal Federal. Foi uma atuação, você lembrou muito bem, né, Roberto? Foi uma atuação do judiciário que obrigou, e aí todas as instâncias do executivo, municipal, estadual e federal, fizeram termos de ajuste de conduta. Eu fui trabalhar em transporte porque eu trabalhei trabalhei com pesquisa, né? Numa agência de Goiânia, daqui a pouco eu falo o nome da agência de Goiânia. A gente trabalhou e depois ficava tudo modulado, os empresários chegaram lá e falaram, e aí mudaram tudo precisa. Então também tem isso, você às vezes fica à deriva, então, eu acho, vocês vão falar, professora, a senhora é meio sem juízo, às vezes eu sou mesmo. Você fala assim, mas professora, a senhora é meio doida, mas olha,
o mais legal é que você pode entender que não tá isso, o jogo muda. Entendeu? Então que o trabalho técnico não se impõe sobre a política e nem a política se impõe sobre o trabalho. Às vezes se impõe, mas você tem outras formas de construir. Né? O tema do transporte eu não sei mais como isso andou. Aí tem que ver como é que foi, como é que os termos foram cumpridos, como é que aí, porque isso eu parei de acompanhar mesmo, né? Mas isso foi uma coisa super interessante, isso é uma coisa super interessante, né? Então, assim, se a gente consegue entender que existe esse contexto, e que esse contexto, do ponto de vista da elaboração da elaboração teórica, tem muita gente que já falou sobre isso, né? Muitos autores, hoje eu não falei muito sobre os autores, mas esse texto ele fala do Thomas Dee, fala do Jenkins, e ele vai falando de outros autores que vão trazendo essa noção de política pública para o nosso contexto. Tá bom? Beleza, pessoal? Eu acho que já deu a nossa... Já passou da nossa hora, 5 e 5. Podemos encerrar por aqui? Falar um pouco hoje, continuar para a Luciana que está chegando hoje. Na aula de ontem nós apresentamos o programa, falamos um pouco dos nexos entre direito e política pública. Fizemos a apresentação do capítulo 1, porque a gente está trabalhando com esse livro aqui, tá? Eu botei o link dele, não sei se na mensagem que vai para você vai, mas procura ele na internet, no programa procura ele na internet, porque ele tem no Scribe, então você consegue ler direitinho, tá? Aí para você acompanhar as aulas. Então fizemos isso e na aula de hoje a gente vai falar um pouco, continuar um pouco essa discussão do que são as políticas públicas, e na aula de hoje à tarde nós vamos trabalhar o texto da professora Maria Paula Dallari. Né? Aqui, essa aula é uma aula baseada num dos capítulos do livro dela, que é esse livro aqui, mas que dialoga com esse texto que eu passei para vocês, que está lá no curso. Esse livro aqui, o livro dela. Conseguiu abrir? Sim. Você conseguiu? Não. Eu não sei, talvez eu esteja com algum problema aqui de atualização do aplicativo. Pode ser. Eu vou tentar O dela foi pro AGU e abriu. Pois não consegui. E só tem esse jeito. Eu vou até montar uma base, uma plataforma, mas eu não consigo montar aqui. Eu vou ver quando eu Então, chegar. então aí você já consegue acompanhar bem direitinho. Né? Eu vou E aí, colocar esse é baseado nisso. Mas antes da gente falar um pouco sobre esse texto da Maria Paula Dallari, que nós vamos trabalhar ele pensando mais orientadamente, menos falação hoje, vamos tentar sintetizar o que a gente viu na aula de ontem. Então, assim, pensando na aula de ontem a gente, principalmente a aula de ontem à tarde, a gente trouxe alguns elementos do conceito de políticas públicas. Se eu perguntasse a vocês hoje, assim, fosse uma avaliação, o que são políticas públicas? Que definições vocês me dariam? Ação de governo. O governo em ação, muito bem. O que mais? Conjunto de ideias, conhecimentos e atores. Estou aprendendo mais do que eu saio daqui meio. Eu saio daqui meio pensando, será que o povo entendeu tudo que eu falei? Resolução de problema. Traz a lógica da resolução de problemas. O que mais? O que a gente poderia falar da política pública? Que a gente lembra da aula de ontem. Resolução de problemas, essa porra. Resolução de problemas, que foram as coisas que eu bati bem na tecla ontem. Professora, esse livro sabe que fosse para circular? Foi? Mas tem algum texto dele? Não. No Drive, não? Não, esse livro eu trouxe pro Zé Roberto, que estuda relações intergovernamentais, e aí é um amigo que fez a tese de doutorado dele sobre relações intergovernamentais. Mas eu trouxe outros, depois eu coloco ali. O que mais que a gente pode falar? Institucionalidade. Elas requerem uma institucionalidade.
regimes e sobre... Paradigmas, que é um pouco a abordagem desse livro. Ele lida com paradigmas, subsistemas, regimes. subsistemas e regimes. Muito bem, tá? O que mais que a gente poderia falar do que é política pública? Do que a gente viu na aula de ontem? Tem uma outra coisinha aqui que eu acho que... Restrições? Hã? Restrições, né? Sim, você vai ter restrições. Você vai trabalhar com objetivos. Você vai trabalhar com complexidade, que aí é um pouco mais do que a definição do Thomas Dye, né? Em que ele diz, o que é política pública? Governo em ação. Né? Ele parte de uma formulação, eu nem falei desse autor ontem à tarde, mas quem teve a oportunidade de ler o capítulo 1 do livro, que é um capítulo pequenininho, que ele fala do Lashwell, né? Que vai dizer, a política pública é uma ação orientada à resolução de problemas. O Thomas Dye, um pouco mais à frente, vai dizer, então se trata de governo em ação. Né? E aí eu expliquei, aqui a gente está tratando de governo com uma ação de mediar conflitos. Outra coisa também é que se destinam às políticas públicas. Mediação de conflitos. E um pouco mais adiante do Thomas Dye, nós vamos ver o Jenkins dizendo o seguinte, apesar de ser um governo em ação, é uma ação num ambiente complexo, que você tem objetivos, mas ao mesmo tempo você tem restrições, você lida com a ideia de tomada de decisão, né? Você lida com a ideia de tomada de decisão o tempo inteiro, escolhas, né? Mediação de conflitos, né? E aí, o que a gente vai ver dentro do campo de estudos da política pública é como toda essa definição vai evoluir para pensar num modelo de ciclo de políticas públicas. Esse ciclo de políticas públicas, esse quadro aqui, ele é curtinho, né? É curtinho. Passar aqui para cima. Esse ciclo de políticas públicas, ele vai falar de fases que talvez sejam identificáveis, e aí se vocês olharem o capítulo 1, nós vamos ver isso, que sejam identificáveis para a gente verificar como uma política pública é construída, né? Como uma política pública é desenhada, né? E que essa fase, como eu já falei para vocês, é mais metodológico, porque na verdade a política pública, esse processo de ter ações, né, mediadas por conhecimento, ideias e atores que se dispõem à resolução de problemas, que tem uma institucionalidade, que tem uma dimensão multidisciplinar ou interdisciplinar, que está referenciado em paradigmas e subsistemas, todo esse processo para mediação de conflito, com complexidade, buscando objetivos, mas também lidando numa conjuntura de restrição, todo esse processo, uma parte da literatura diz, bom, nós podemos pensar em fases, né, que caracterizam momentos desse processo. Mas essas fases não significam que elas são como a gente sair daqui e ir lá na Zona Norte tomar um chopp, ou ir aqui nesse boteco aqui, primeiro de casa, tomar um chopp, porque você sai, pega o seu carro, vai, segue, vira direito, verifica para ali, e toma o seu chopp, feliz da vida, liga para alguém ir buscar, então desce seu carro e toma um Uber, para não tomar uma mega multa, entendeu? Então, essa ideia de fases
ela é importante para uma parte da literatura porque ajuda a gente a identificar de que momento da política pública está se falando. Não significa que essas fases são seguidas no passo a passo. A esse conjunto de fases, principalmente os autores desse livro, vão lidar com o conceito de ciclo de políticas públicas. Momentos da política pública em que você vai identificar características gerais daqueles momentos. Que não significa que você também não tome decisão, que uma fase não se sobrepõe à outra, ou que uma fase não se coloca contrária à outra. Por isso que também muito complementar a essa discussão de fases é a discussão do contexto institucional. Eu, particularmente, tenho trabalhado, e hoje também, na aula passada, eu apresentei um texto que a gente escreveu sobre direito e políticas públicas, e hoje eu também vou apresentar alguns trabalhos do nosso grupo, só para a gente mostrar um pouco como é que metodologicamente a gente tem trabalhado com esse referencial. São 4 dissertações que foram defendidas lá no programa e que eu orientei. Eu, particularmente, gosto mais de trabalhar com a ideia de contexto institucional, que é de um autor, ele está na bibliografia de vocês, acho que a referência está em inglês, framework, sei lá, um troço assim. Eu esqueci o livro dele em casa, porque hoje eu trouxe vários livrinhos. Hoje vamos dizer, estou mais coordenada do que ontem. Até sexta-feira eu estarei totalmente coordenada. E eu gosto desse negócio de trazer os livrinhos, porque eu não sei vocês, eu leio muito no computador, mas ter o livro na mão é um sonho de consumo. Gente, já está bom quando o livro está na minha mão e eu vou para lá para minha cama e eu fico lendo aquele livrinho, eu não fico com o computador, que às vezes eu tenho que abrir um outro, né? Então, eu trouxe alguns livrinhos, depois eu falo dos livros que eu trouxe. Mas esse autor, que é o Alejandro, eu falei dele ontem, o texto dele é de 2012, que foi traduzido no Brasil, e eu trago o livro dele amanhã, que eu deixei em casa. Ele tem essa ideia de contexto institucional. Por quê? Porque ele vai dizer, muito mais do que aquilo que aparece bem certinho nas fases, a gente tem que ver também como é que isso se desenvolve dentro dos processos institucionais. Institucionalmente, quem faz o quê, como faz, por que faz. É quase que é um processo de análise, a gente podia até dizer, é quase que um processo de avaliação, mas ele é mais analítico. É um modelo legal para quem quer entender, bom, essa política pública foi para onde, como é que ela se constituiu, como é que ela... Mas, claro, a gente não joga fora a ideia das fases. Eu, particularmente, acho que a ideia das fases, ela é genial para a gente, inclusive, dizer, eu quero focar o momento que se tomou decisão numa política. Eu quero focar o momento em que a política está sendo implementada. Eu quero focar o momento em que foram discutidos os instrumentos da política. Então, a ideia dos ciclos, ela não me parece contrária a olhar o contexto institucional. Por quê? Porque se no ciclo eu tenho o desenho, né, aquilo que é o texto, ao olhar o contexto institucional, eu tenho aquilo que vai para além do texto, ou seja, como as pessoas se colocam mesmo colocam na prática aquilo que elas se propuseram a desenhar. Então, quando a gente fala de política pública, não tem uma definição assim, política pública é, 2 pontos, mas ela, se eu juntar esse conjunto de coisas que eu estou falando para vocês, eu terei uma definição do que é a política pública, ou pelo menos uma compreensão do que é a política pública. E como é que ele identifica essas fases? Ele vai dizer, ora, se a política pública consiste na resolução de problemas, e problemas que são problemas, ontem a gente falou muito disso, problemas que são problemas que se tornam problemas públicos, e que quando eles se tornam problemas públicos, eles requerem uma resposta do governo. Eles requerem uma resposta governamental, enfim, do governo que eu falo. Quando eu falo governo, eu quero dizer das forças políticas dos governos, das forças políticas que estão ali, que constituem um Estado, mas que precisam, de fato,
agir dentro daquilo que está escrito na normativa do Estado. Porque não se trata só de pensar no Estado. Por isso que essa ideia de que a política pública é só a lei, é uma ideia que eu, particularmente, tenho contestado muito. Porque ela não é, ela é um conjunto de decisões que você toma, de discussões que você faz, de revisões de rota, de análise da implementação. Então, se a política pública é isso, o que os autores desse texto vão tentar fazer? Uma correspondência do passo a passo que se coloca para a resolução do problema como fase do ciclo. Aí é o que está ali na página. Que está ali na página 15, que ele vai dizer, ó, o reconhecimento do problema. Ontem eu até coloquei, acho que não tem isso. O reconhecimento do problema é a chamada fase de montagem da agenda. Ou seja, aonde eu, de fato, faço todo um debate de que aquele é um problema público e requer uma decisão sobre ele, né? A proposta de solução ela é o que é a fase da formulação da política pública. A escolha da solução é o que se chama de tomada de decisão. A efetivação da solução eu chamo de implementação da política. E, por fim, a monitoração dos resultados eu chamo de avaliação da política. Isso é basicamente, esse é o esquema básico. Alguns autores contestam isso, alguns autores mais contemporâneos têm contestado, tem dito que não é bem assim, que olhar o contexto talvez dissolva essas fases. Eu acho que as fases são realmente, no contexto elas são dissolvidas, porque às vezes tudo bem, você tomou ali a decisão, construiu os instrumentos, na hora de implementar você tem que tomar decisões totalmente novamente, entendeu? Então, eu gosto das fases, porque as fases é como se fosse o que a professora Maria Paula Dallari, eu estou chamando a mulher de Maria Penha, estou doida, o que a professora Maria Paula Dallari vai chamar de quadro de referências. O texto do quadro de referências, ele está aí no materialzinho de vocês. Vocês se debruçaram em ler o direito, o políticas públicas e direito administrativo, que é um texto curto, mas que é um texto que sintetiza o que eu vou falar aqui na aula de hoje, que é o capítulo 3 desse livro. Para quem gosta do tema, vale a pena ter esse livro. Eu gosto muito desse livro. Qual é esse livro? Fundamentos para uma teoria jurídica das políticas públicas. Embora eu acho que no final das contas já não abandonou esse negócio de teoria jurídica da política pública, mas é um livro muito legal. Porque é um livro que vai falar daquilo que o Rafael lembrou, que é Rafael mesmo, né? Do que o Rafael lembrou, que é a institucionalidade. A nossa saída da perspectiva muito legal da definição de política pública para pensar uma perspectiva mais aprofundada é exatamente pensar institucionalmente como é que essa política pública se constitui. Que é o argumento, e olha, veja, política pública, eu disse na primeira aula, na aula de ontem, deixa eu só botar meu relógio perto, só para me desorientar. Eu disse na aula de ontem que a política pública, ela tem uma coisa importante, né, da gente pensar, que
que é como ela é capaz de resolver problemas e como ela é capaz dessa dimensão complexa dela. Então, a ideia, e disse também que ela, e principalmente para esse curso, a gente escolheu uma vertente institucionalista, porque existem várias teorias de política pública. A aula de amanhã eu vou falar dessas teorias, né, que é o capítulo 2 do livro. Hoje eu ainda vou falar um pouco mais da definição, trouxe uma autora do direito para a gente familiarizar mais com o conceito, ficar mais claro para a gente. Né? Então, a ideia de política pública como institucionalidade remonta uma interpretação, que é a interpretação do institucionalismo. O que é a interpretação do institucionalismo, né, enquanto corrente de pensamento, enquanto corrente filosófica? As instituições que importam. Né? Alguém pode dizer, professora, mas olha, as instituições não são livres dos processos políticos, elas não são livres da dominação, da disputa. Ninguém está dizendo isso necessariamente. Mas é que, para falar de política pública, eu estou falando de algo que tem que ser institucionalizado, ou pelo menos tem essa dimensão institucionalizada. Alguns autores críticos vão dizer, não, mas peraí, se a gente olhar, por exemplo, o conceito de governança, de ação pública, nós vamos ver que nem tudo é institucionalizado. Sim, mas isso, vamos dizer, é um passo à frente. Para entender o que é política pública, é importante a gente talvez fixar nessa ideia de ciclo e nessa ideia de contexto institucional. Para inclusive pensar, e quando esse contexto institucional, ele não são só instituições governamentais, mas eles requerem instituições da sociedade civil para fazer aí alguns arranjos institucionais também, né? Que aí tem a ver com o conceito de ação pública, o conceito de público para além do privado, que na corrente que nós vamos estudar, a corrente judicialista do New Public Management, a gente vai ver um pouco dessa discussão. Mas a ideia central que esse tema da política pública coloca é a dimensão institucional. E a dimensão institucional não é só a dimensão legal. Né? As instituições, elas, voltando à discussão do Durkheim, as instituições, elas são o quê? Fatos sociais. O Durkheim vai colocar. Tá bom? E aí, como eu falei na aula passada, esse referencial, obviamente, é um referencial mais dentro da sociologia funcionalista do que de uma perspectiva mais marxista, mais compreensiva da realidade, mais dialética, né? Quando a gente vai trabalhar com contexto institucional, a gente usa várias abordagens, tá? Eu sei porque eu tenho trabalhado e tal. Mas, para começar, para a entrada no tema, no campo, talvez essa discussão nos ajude muito. Tudo bem? Todo mundo relembrou? Conseguiu pegar, Luciana? Aí tem um programa, a aula de ontem eu acho que está aí também, e essa aula de hoje eu não coloquei, mas eu vou colocar no intervalo, tá? Porque daí vocês vão acompanhando. O que eu fiz? Os textos principais eu coloquei no Drive. Conseguiu abrir, Denise? Não consegui. Ai, Jesus, quer que eu mande de novo? Depois vamos ver se o meu e-mail está correto mesmo. Vamos, né? que foi errado, né? Vamos, podemos, no intervalo a Tá. gente olha direitinho. Né? Eu coloquei os textos que a gente vai trabalhar em sala de aula porque facilita, senão fica muito texto. Mas no programa tem várias indicações que aí vocês podem ler mais, olhar, enfim, procurar mais coisas. E eu vou trazendo os livros, né? Esses dois livros, como nós ainda estamos bem na introdução, esses dois livros aqui, esse aqui é de um cara chamado Leonardo Seck. Ele é professor lá em Santa Catarina. E isso aqui é um manual também, é igual o nosso livro ali, mas ele é um manual para graduação. Esse aqui eu uso mais na graduação. Quando o diagnóstico de problemas, recomendações de soluções, né? E aí ele vai contando que a política pública, a ciência da política pública, ele é bem didático, assim, eu uso mais na graduação mesmo, do que e vai explicando e tal, escolha da abordagem, tem uns exercícios. Então, se alguém quiser, ele não está indicado no nosso programa. E é legal porque ele trabalha mesmo com essa ideia de problema público e solução. Aí ele vai colocando. Então, isso é um livrinho que quem quiser depois trabalhar com seus alunos, conhecer, olhar, ele é bem didático. E o Leonardo, ele é um
professor ele é editor junto ele é lá da Estadual de Santa Catarina. Esse outro, que também é dele, não é tão manual quanto esse, mas é um livro também que vai explicando o que são as diversas fases, né? O ciclo de política pública, a identificação do problema, também tem umas questões. É um livro bom também para trabalhar na graduação, tá? Eu não trabalho aqui com a gente, eu acho aquele manual é mais arrumado. Porque vocês vão falar, poxa, professora, mas a senhora trabalha com manual? Eu falo, olha, esse tema, o manual, ele ajuda bastante, porque os manuais desse tema, eles são um fichamento da literatura, que nos ajuda muito às vezes, né? Um curso como esse menor, a gente consegue coisar. E o outro livro da Maria Paula, que é o que ela discute também, essa coisa do quadro de referências, é esse aqui, tá? Direito Administrativo e Políticas Públicas. Eu não trouxe o do Lerrano, que eu vou falar um pouco. E é muito interessante porque a discussão que a Maria Paula faz é um pouco como é que o conceito de política pública, ou como é que o campo de estudo da política pública, ela vai se diferenciando numa discussão mais do direito administrativo, mais formalista, que era um pouco da abordagem que a gente fez na aula de ontem, mais formalista, mais procedimental exclusivamente, para pensar na dimensão da institucionalidade. Não sei se essa pergunta tem sido feita ontem. Mas todas as perguntas. Não, mas a ideia da aula agora era fazer uma síntese de ontem para ver assim, será que a turma entendeu o que eu falei? Vocês estão entendendo? Eu entendi a questão da normatividade que a gente falou ontem, da política pública. Agora eu fiquei aqui pensando, nesse momento, antes de surgir essa dúvida, eu posso dizer que é uma política pública enquanto ela não é materializada ou não há início de materialização, tipo, foi definida, passou pelas casas, pelos agentes, os atores, tomaram essa decisão. Eu fiquei lembrando do exemplo de outro que deu matéria previdenciária, foi direito assistencial, ficou 3 anos, 5 anos. Foi assistência, né? Pronto. Se eu podia separar e dizer, existe uma definição da política pública, mas a política pública em si, ela só passou a existir quando houve atos materiais. Exatamente. Por isso que às vezes as pessoas falam, e isso é legal, porque isso às vezes inclusive nos ajuda a entender que é o que eu falei, o ciclo, ele é uma boa lente para eu poder identificar, tá passo a passo. Mas uma análise, como deve ser, às vezes o ciclo não é capaz de me dar. Então, às vezes eu tenho que construir instrumentos mesmo e construir um diálogo com aquele contexto, que é um pouco o que eu prefiro fazer. Então, assim, eu dou aula de ciclo, falo de ciclo, mas no final das contas, quando eu vou fazer análise mesmo, eu acabo construindo instrumentos que nós vamos ver na aula de amanhã, que são instrumentos mais pós-positivistas, mais compreensivos, e aí chamo um pouco para a dimensão da dialética, para explicar as relações políticas, que muitas vezes o ciclo não consegue. Mas o ciclo me ajuda a identificar isso. Eu tinha um problema público, um problema aqui, o raciocínio é legal. E por que para vocês, advogados da União, é interessante? Porque às vezes chega coisa na mão de vocês e falam, mas de onde que saiu isso? Quem que inventou? Vamos dizer, o passo a passo do ciclo é interessante. Tinha um problema que era um problema de reconhecimento público. Qual o problema? Assistência social, acesso à assistência. Porque acesso à assistência é isso. Você desempregou. O que você vai fazer da vida? Tem que, né? Eu fico pensando assim, a depender do que aconteça comigo, ano que vem, eu sou uma desempregada. Aos 50 anos de idade. O que eu vou fazer da vida? Entendeu? Então, a assistência é um pouco essa coisa que você... E que existe numa determinada fase do Estado capitalista. Por quê? No momento em que você tem muitos desassistidos e que a caridade privada não é capaz de dar conta deles. A caridade privada consegue levar uma cesta de comida na casa de um desempregado, né? Mas ela não consegue reinserir. Por isso que quando você pensa ali no CRAS, o que é a concepção do CRAS? É que você tem os programas de assistência social ali, desde
da assistência básica mesmo, que é a concessão de benefícios, até a reinserção do sujeito. Né? A compreensão do CRAS é isso. Quando você tinha os territórios da cidadania, isso era muito claro. E você que trabalhou no Nordeste, com transposição, isso era muito claro. Ontem à noite estava lendo um texto de governança, que é a aula que eu vou dar no meu curso da universidade, e é tão interessante como esse conceito de governança, quando ela casa com território e sustentabilidade, assim, você tem... E aí é um desenho diferente do passo a passo do ciclo. Mas eu resolvi. Como é que eu resolvi? Eu tomei a decisão em relação a isso, as questões de assistência. Eu criei uma lei de assistência. Muito bem. Eu não avancei no passo a passo. Né? Eu formulei a política e tomei a decisão. Na hora de implementar, eu não avancei. Eu só vou implementar na hora que eu crio o sistema. Por isso que, às vezes, a Margarida Graça Rua, né, nesse texto dela que eu falei, eu amanhã trago. Amanhã não, sexta-feira eu trago, porque amanhã eu só vou na minha sala de tarde. Nesse texto da Margarida Graça Rua que eu mencionei para vocês, ela fala exatamente isso, assim, existe um elo perdido entre a tomada de decisão e a implementação, porque às vezes eu tomo a decisão e falo, e às vezes a implementação ela é tão descentralizada que eu não consigo nem avaliar. Quer ver um tema legal que a gente vai falar sobre daqui a pouco, que é um dos trabalhos que tem a ver de entender essa institucionalidade, é o tema da mobilidade urbana. A mobilidade urbana que foi um tema que ficou 200 anos. Eu tenho reconhecimento de problema lá nos anos 90, que é quando a lei da mobilidade urbana começa a ser discutida. A decisão sobre ela só sai em 2014, se eu não me engano. Né? E aí e a implementação dela ela é totalmente descentralizada. Né? Que você tinha um pedaço disso dentro do Ministério das Cidades e o outro pedaço você tinha dentro da Caixa, porque quem financiava a mobilidade era a Caixa. Então os órgãos de financiamento que a gente tem, às vezes eles são os grandes propulsores da política. Eu falei para vocês que na minha tese de doutorado, embora eu não trabalhei com esse diferencial, eu trabalhei com uma outra abordagem na minha tese de doutorado, mas na minha tese de doutorado eu fui estudar as políticas de microcrédito, né? E o que eu fui olhando? Eu fui olhando como é que as políticas de microcrédito estavam ligadas a uma concepção de combate à pobreza e como as políticas de microcrédito, quem era o grande implementador delas no governo Fernando Henrique era o BNDES, que era quem emprestava dinheiro para o povo. E para o povo assim, né? Para as instituições que não eram bancos, eram organizações da sociedade civil. Isso é um bom exemplo de governança. Eram organizações da sociedade civil que faziam, né, um contrato de... É quase um contrato de mútuo, porque eu digo assim, você me dá seu dinheiro aqui e eu faço seu dinheiro chegar na mão do povo, né, com uma taxa de juros que na época era 3,5%. Depois você conseguiu baixar um pouco mais essa taxa, 3,7%, eu acho. E aí você fazia, em convênio com as prefeituras municipais, uma articulação de você ter uma coisa que chamava Banco do Povo, que de banco não tinha nada. Era uma ONG. Não tinha nada de banco. Nada. E foi muito engraçado quando eu fui fazer o trabalho de tese. E aí a gente pediu, né? Olha, a gente queria selecionar. Tá? Não, aqui nós temos sigilo bancário. Meu Deus, mas que sigilo bancário mesmo? Claro, né? E que não queriam expor, até porque quem às vezes pega o crédito, pega e usa para uma outra coisa. Enfim, o microcrédito é um mundo à parte, né? Para estudar, é muito legal. Mas quem era o grande implementador? Não tinha um sistema de implementação. Você vai criar um sistema mais centralizado, que também tem governança, né? Quando você cria o Bolsa Família. Que aí você acaba com todos esses programas e você articula. E aí o Bolsa Família vai tratar de benefício. E o Ministério do Trabalho, muito depois, vai tratar do microcrédito orientado e produtivo, né? E aí foi quando eu parei de estudar esse tema, foi em 2006, quando eu defendi a tese. Hoje teria que olhar resultados, nunca mais eu vou voltar nessa discussão. Mas um eixo da política social, muito claramente, que você, na hora da implementação, eu não consigo nem ter resultados que me levem a avaliar. Eu consigo fazer, por exemplo, avaliação de impacto, de resultado, nem de impacto, porque de impacto eu teria que montar
um modelo matemático, talvez conseguisse, mas mais de resultado. Quanto que emprestou, quanto. E eu me lembro que na época, porque os empréstimos eram feitos BNDES, avalizados pelo município, mas o município não recebia isso na conta. Quem recebia isso na conta era uma organização, né, do município, que eram os chamados de... Eu estudei o Grande Vitória Credisol, né? Os Credisol da vida. Então, você não conseguia fazer uma avaliação. O município dizia assim, tantos mil empregos foram criados, né? Você pegava o dado de criação de emprego, mas não estava necessariamente vinculado. Então, o processo de avaliação também, eu até implementei, mas eu me perdi na avaliação. Então, cada uma dessas fases ela é extremamente importante. E cada uma dessas fases tem vários estudos produzidos sobre isso, né? Vários estudos produzidos sobre ela, que muitas vezes isso passa ao lado da discussão que a gente faz no cotidiano, na defesa, no contencioso, na consultoria. Tá bom? Tudo bem? Então, muito bem. Então, com isso, eu fecho essa primeira discussão nossa, que é o que são as políticas públicas. Hoje, então, o que a gente vai discutir? Hoje a gente vai discutir um pouco, pensar o direito à política pública a partir de uma discussão do institucionalismo, que é o capítulo 3 do livro da Maria Paula Buch, né, sobre os fundamentos de uma teoria da política, que ela fala desses dois autores que ela menciona nesse livro dela, que é o Máximo e o Sartre, né, e isso é legal, porque com isso ela diferencia um pouco as lógicas com o direito administrativo, e o Raul Lerrano, que eu vou trazer o livro amanhã, mas que é um texto, é um livro que eu gosto muito, eu tenho usado muito ele, é um livro difícil. Tem um aluno meu que está estudando CGU e ele falou um dia desse para mim, professor, esse negócio difícil, né? Eu falei, um pouco. Professora, antes de adentrar nesse tema aí, só uma curiosidade. Fale, eu vou jogar isso aqui fácil. Tá. Sobre a fase 5. Sim. Monitoração dos resultados, avaliação. Uhum. Recentemente eu li, não sei se era uma reportagem, enfim, eu vi esse dado, que várias políticas, algumas políticas estavam sendo renovadas e era uma crítica, mesmo sem terem sido avaliadas, né? E isso era uma crítica porque estava se renovando sem ter... Sem saber qual o resultado daquilo, qual o né? resultado daquilo. E aí a minha pergunta é, existe um fio condutor, uma estrutura fixa que vai determinar a forma, quando vai haver avaliação no Brasil? Algumas políticas, isso está muito na lei, e vale a pena. Né? Algumas políticas, algumas legislações estabelecem sistemas de avaliação. Aí fica de cada caso da política. De cada caso da política. Mas a minha pergunta é, existe algum fio condutor? Não. O que se tentou fazer há um tempo atrás foi a criação de uma secretaria de avaliação, como é que o que era a SAGE? Secretaria de Administração, esqueci, de avaliação, no âmbito enfim, a Casa Civil, né, e a Secretaria de Ações Estratégicas, a Secretaria de Ações Estratégicas, tinha um pouco esse papel, que é você estabelecer. Agora, uma avaliação, ela é muito complexa, porque eu posso dizer, olha, eu vou avaliar, o PPA é uma forma, é um instrumento de avaliação. Por que ele é um instrumento de avaliação? Porque eu estabeleço o programa, eu estabeleço as metas, era mais, né? Depois eles mudaram em 2014, 12, né? 12 que foi, o primeiro ano do governo Dilma foi 11 e aí no 12 eles mudaram. Então o PPA, eu estabeleço os programas, eu estabeleço as metas e eu estabeleço o cronograma físico-financeiro desses programas. Eu tenho ali um documento de avaliação. Essa avaliação me diz muito sobre gasto, né? Mas não me diz sobre outras coisas. Então ela me diz sobre eficiência, mas não me diz muito sobre eficácia, não me diz muito sobre efetividade. O TCU, quando faz auditoria operacional, então quem hoje faz as avaliações das políticas públicas é o órgão ligado ao legislativo, né? Que é o TCU. Quando ele faz auditoria operacional, ele faz uma avaliação. Às vezes ele faz uma avaliação mais
en passant, né? As auditorias operacionais mudaram muito o caráter nos últimos 10 anos no Brasil. Se você pensar auditoria operacional há 10 anos atrás, em 2008, um pouquinho mais para frente, né? Eu voltei para o Brasil em 2011, que aí eu comecei a acompanhar essa discussão novamente, mas pensar em 2008, a auditoria operacional era um pouco isso, físico-financeiro, era gasto. E muito do que o TCU faz, do que os TCs, dos tribunais de contas, fazem nos municípios, é gasto. Por que eles pegam as contas dos prefeitos? Mas há algumas avaliações, algumas auditorias operacionais, que você vai mais à frente. Né? E isso em algumas políticas, que você inclusive corrige a rota. Na questão da infraestrutura, por exemplo, inclusive a criação dos cargos, vamos dizer assim, um reconhecimento e um ressignificado do DENIT, de alguns desses órgãos de infraestrutura, resultou de uma avaliação de uma auditoria operacional do TCU. Resultou de uma auditoria que aí mostrava, ó, precisa de mais carro, mais gente, os projetos básicos estão todos parados, tananana. Isso foi ali mais ou menos anos 2012, 2013, e aí você realmente teve um boom da questão da infraestrutura, que aí depois a conjuntura política mudou um pouco isso, né? E aí, veja, a gente fala que a agenda é o reconhecimento do problema, mas às vezes um problema é reconhecido, você tem solução e ele volta para a agenda, porque a solução não é definitiva, entendeu? Então, na verdade, você teria assim, existe um departamento de avaliações no Brasil? Não. Em alguns lugares, você tem essa ideia de que é preciso de um Conselho Nacional no México, por exemplo, tem uma coisa dessa. Né? Mas avaliações são feitas e outras avaliações não são feitas. Por exemplo, Lei de Ciência e Tecnologia. A Lei de Ciência e Tecnologia estabelece um sistema de avaliação, de implementação da lei. Está lá no finalzinho da lei, fala disso. Mas como é que isso é feito? Entendeu? Então, como é que os sistemas de avaliação... Eu ontem falei do trabalho de uma auditora do TCU, que foi nossa aluna lá na UNB, foi aluna lá da administração pública, né? Mas é minha amiga e o trabalho dela é um trabalho muito legal, que ela vai analisar como é que os sistemas de avaliação estão estruturados dentro das políticas. E o que ela vai dizer assim, quem tem mais expertise nisso é o Ministério da Saúde. Entendeu? Então, na verdade, o que eu acho, Denise, e por isso que ontem eu falei, eu estou um pouco a fim de largar essa conversa aqui da análise e voltar a pensar em avaliação de política pública. Porque eu acho que, para nós no direito, esse tema da avaliação chega pouco. Chega pouco, a gente conhece pouco. E as avaliações, elas tanto podem ser internas, como podem ser externas. Né? Quando você contrata uma equipe de consultores e tal. O Coneval, no México, é um órgão de avaliações externas. Né? Então você tem aí toda uma estrutura para pensar. Né? No Brasil você tem o IPEA faz avaliação, alguns estudos do IPEA são avaliação. O Ministério do Desenvolvimento Social tinha uma secretaria de avaliação de indicadores, né, que desenvolveu, que foi inclusive premiada pela ENAP. Então você tem aí como é que você estrutura. Se na hora que você tem, eu tenho uma hipótese, se na hora que você monta a agenda, ou como você trata os problemas de agenda, se você tratar os problemas de agenda muito no garbage can, como a gente chama na teoria hard da política pública, que é garbage can? Ó, tem um problema, eu vou falar disso, vai ter uma aula que a gente vai falar de agenda. Tem um problema aqui. E aí tá todo mundo com segurança, né? Tá todo mundo batendo a cabeça, eu vou lá na lata de lixo e falo, pego a solução. Ó, se eu trato muito como garbage can, isso, eu pego soluções ao léu, sem pensar muito racionalmente sobre elas, certamente a minha quinta fase vai ser sempre um desastre. Porque eu estou pegando soluções para entrar na crista da onda. Então, quando eu tenho uma dimensão mais racionalizada, por isso que a discussão da teoria das políticas públicas é interessante, porque uma discussão mais racional, né, vai me ajudar a pensar melhor essa avaliação. Mas muito do que se faz na política pública, nos governos, não só no Brasil, mas nos governos é incremental.
Você pegar um presidente e outro presidente, você vai ver, não tem uma mudança radical. Tem gente até que diz, mas mudou, não, mas tem uma certa continuidade. A política econômica é talvez assim, o mais paradigmático de tudo isso. Desde o governo Fernando Henrique Cardoso, todo debate sobre, eu não sou economista, entendo pouquíssimo disso, então se eu estiver falando alguma besteira, por favor, me corrija. Mas todo debate, né, sobre âncora cambial, balança comercial, ele é muito incremental, assim, não tem nada que você fale, houve aqui uma mudança radical do que é. As equipes mudam, evidentemente, né, às vezes com um enfoque mais desenvolvimentista e tal, mas, enfim, tudo muito heterodoxo. Né? Tanto o governo Dilma quanto o governo Lula tinham perspectivas heterodoxas em relação à economia e não se diferenciavam radicalmente do governo Fernando Henrique. As diferenciações estão um pouco mais nos programas sociais e tal, o governo Lula um pouco mais centralizado na questão do gasto social, o governo Dilma muito titubeante em relação a isso, aporta ou não corta, tanto que inicia o segundo governo com cortes em benefícios sociais, né? Então, na política econômica é a cara do incrementalismo, né? E que é isso, você vai fazendo de pouquinho em pouquinho, porque as suas condições de mudança, lembra que eu botei ontem no quadro a história da, estabilidade. E a estabilidade aqui tem a ver com governabilidade, com até onde eu posso mudar, e mudar não me coloca numa situação muito drástica, e tem a ver com mudança. A gente vai ter uma aula que é com tomada de decisão, né, que é a discussão sobre incrementalismo e uma decisão mais estruturante. Por isso que aí tem uma via do meio que vai dizer, no fundo as mudanças, elas acabam sendo meio que um mix. Algumas coisas você muda muito, outras coisas você mantém. Essa coisa que eu estava falando da política no governo, a política econômica, a política social no governo Lula, a política econômica do governo Lula, ela é muito assemelhada à lógica da política do Fernando Henrique, bandas cambiais e tal, tudo isso, de você não ter uma estrutura muito diferenciada. Em compensação na política social, você centraliza, cria benefícios, então você muda de um lado e não muda do outro. Por isso que no capítulo 3, que nós vamos ver na sexta-feira, ele vai falar, a política pública ela está referenciada em regimes e subsistemas. Ela não é só uma tomada de decisão, vamos dizer, livre, né, despretensiosa dessas questões aqui, dos subsistemas políticos e econômicos. E aí a gente ajuda a entender. E claro, isso vai ter rebatimentos na avaliação. Né? Por isso que isso aqui é como a gente chama na ciência política, na administração, e podemos chamar no direito, ele é um frame, né? Ele é uma estrutura de análise. Não significa que o ciclo se complete virtuosamente assim, antes, pelo contrário, tá aí várias políticas que você toma decisão, 15 anos depois você fala, tinha esse negócio aqui. Várias políticas que você começa a implementar, tinha essa porcaria daqui, né? O ciclo, para analistas, para estudiosos do tema, ou para quem quer entender um pouco mais, que foi a referência que vocês me deram na aula de ontem, né? E aí depois o Luciano, no final, me lembra de eu pedir para você se apresentar, dizer de onde você veio e o que veio buscar no curso. Eu esqueci no início. Eu pensei e esqueci, me desculpe. Então, é um frame, é uma lente. Não significa que na vida real o trem funcione assim. Porque às vezes na vida real, o negócio, isso que tudo que nós estamos falando, é mais problemático. Respondi? Tá certo. Então, beleza. Mais alguma questão sobre essa discussão aqui que a gente está colocando? Posso passar para frente? E aí agora nós vamos falar um pouco, né? Por que o que são políticas públicas tem a ver com o institucionalismo, tá bom? Essa transparência minha, ela é bem curtinha,
ela era uma problematização em relação a algumas coisas. Então eu vou botando as questões e vou tentando responder. É o sentido da aula de hoje. Discussão sobre o institucionalismo. O que é o institucionalismo? Né? O institucionalismo, ele é uma corrente que nós vamos falar dela na aula de amanhã, que são as correntes da teoria política, mas o institucionalismo tem muito a ver, deixa eu colocar isso aqui, tem muito a ver com aquilo que eu já falei na aula de ontem, que eu falei o seguinte, essa discussão que a gente apresenta de ciclo e tal, ela tem muito a ver com uma discussão mais funcionalista, né? Mais funcional, e muito de estrutura. Isso relaciona-se com uma corrente filosófica, uma corrente de pensamento que a gente chama de institucionalismo. E um dos atores, um texto clássico, né? Tem vários aqui que vamos discutir, mas um dos clássicos que a gente traz para essa discussão é o Mark Olsen, né, que tem um texto que explica o que é o institucionalismo, né? O que é essa leitura, vamos dizer assim, das ciências sociais a partir da lente das instituições. E talvez uma frase que, para mim, diz tudo sobre o que é o institucionalismo, é uma frase que, desses autores, que as instituições importam. É claro que a gente pode pensar, né, que quando a gente fala as instituições importam, nós estamos tirando, né, esquecendo um pouco as lutas políticas que levaram a essas instituições, né? Então tem aí, por isso que o institucionalismo ele vai se articular em várias correntes, em diferentes correntes de pensamento. Eu particularmente gosto muito do institucionalismo histórico, né, que é ver como as instituições vão se moldando, né, e que elas têm uma relativa autonomia, mas elas estão referenciadas num processo aí político, né? Mas ainda que se possa dizer, não, mas essa frase ela parece afastar as lutas políticas, mas sem entrar, né, nas diversas interpretações, porque o institucionalismo vai ter várias performances, mas a ideia aqui é que para o estudo, né, de um determinado objeto, o ponto de partida é a lógica das instituições. O ponto de partida é o fato de você ter um funcionamento, um objeto cujo funcionamento e racionalidade estão pautados pela lógica de ser institucional, aquilo que está posto, né? Aquilo que existe no mundo e tem essa dimensão pública, né? Essa dimensão de império, né? Essa dimensão de enforcement, essa dimensão de reconhecimento, né? Então, falar de política pública numa perspectiva institucionalista é pensar essa dimensão mais totalizante que ela tem. Que é diferente de a gente pensar assim, mas quando você fala de governança, você está falando de um arranjo, né? Claro que você está falando de um arranjo, mas ele precisa ser institucionalizado, né? Ele tem que ter, vamos dizer, uma moldura, né? A instituição tem a ver com moldura, com desenho, não é um negócio que... Ele tem que ter uma certa previsibilidade, né? Por isso que aquela coisa do Durkheim pensar as instituições como fato social, né? E o que é instituições para Durkheim? Não são só as instituições públicas, mas as instituições privadas, a família, a igreja. Por quê? Porque ali você tem um conjunto de regras, valores, né? Cuja lógica é exatamente dizer algo para um grupo de pessoas, né? Para o reconhecimento. Então a ideia de instituições é essa. E uma leitura possível das políticas públicas é a partir dessa lente das instituições. Menos das escolhas dos indivíduos
isso aqui é importante, porque quando a gente chega ali na discussão da public choice, que é uma teoria que vai tentar também explicar as políticas públicas, na public choice eu parto muito de uma maximização dos interesses do indivíduo, né? E aí o público é a soma desses interesses de indivíduo. No institucionalismo, não, eu preciso realmente construir um sentido de interesse público, um sentido de público, que ele perpassa aí esse conjunto de elementos da sociedade, né? Ainda que eu não tenha uma individualização, porque quando eu falo de instituições, eu não falo de Estado, né? Essencialmente. Eu não falo de Estado essencialmente, mas eu falo de instituições contrapostas à lógica de indivíduos. E aí é legal, né, voltar no Durkheim, porque a ausência de instituições para o Durkheim é exatamente o quê? O fim da sociedade, porque você individualiza tanto, e esse indivíduo ele é incapaz de conseguir prover a sua vida em sociedade, e aí ele se suicida. O que é o suicídio para o Durkheim? É quando você individualizou a tal ponto a sociedade, as relações sociais, elas estão tão objetificadas, tão destituídas de um sentido coletivo, né, e solidário. Solidário aqui não é solidário num sentido mais, num sentido socialista, não. Solidário no sentido de amálgama, né, de sentido coletivo. Tanto que o Durkheim vai trabalhar com a ideia de solidariedade. Mecânica e orgânica. E orgânica, né? Aqui, muito vinculada a comunidades cujos laços, e de novo a ideia de comunidades, cujos laços estão muito elencados, e aqui os laços são construídos a partir de papéis sociais. Mas sempre pensando na ideia de coletividade. Claro que você pode interpelar essa corrente, e principalmente o Durkheim, né, com uma série de outras discussões. Se você trouxer o Marx ou o Weber, você interpela o Durkheim. Mas, vamos dizer, o berço do institucionalismo é essa compreensão, né, de que existe um sentido de coletividade que ultrapassa as razões individuais, né, os interesses individuais. E claro que isso, ao longo da teoria política, ele vai se formatando e reformatando e reformatando. Então, a ideia de que existe, de fato, algo que seja maior do que os indivíduos atomicamente. Deu para entender isso? Deu para relembrar lá as aulas de sociologia, do Durkheim e tal. As pessoas de sociologia falavam que às vezes a gente não faz a menor referência a isso, né? Não faz o menor sentido a gente, eu discuti, eu aprendi isso aos 17 anos de idade, não faz o menor sentido aprender isso aos 17 anos de idade, né? Mas depois que você vai estudando, você fala, puta, não tem todo sentido, né? O que o cara queria dizer era isso. Então a ideia de institucionalismo está muito relacionada a uma não vontade de indivíduos, né? E aí é um todo, e esse todo amalgamado por regras, valores, enfim, formatos de manutenção dessa junção que não são a escolha de cada indivíduo, né? Isso é legal porque é essa abordagem do individualismo, é um pouco o que a Maria Paula vai falar quando ela vai dizer, olha, a política pública, não dá para estudar a política pública como direito administrativo porque o direito administrativo
ele constitui a regra. A política pública ela, na verdade, constitui mais do que só as regras, né? Ela tem um conjunto de elementos que dão esse sentido de coletividade, sistema. Qual é outra coisa que ela vai falar? Ela fala do plano, né? Mas coletividade, sistema, essa coisa que você que ela vai chamar de institucional, né? Que não é só a lei, mas é um conjunto de procedimentos que vão levar à criação de uma política pública, né? Então é isso que ela vai abordar. E aí, por que essa discussão é importante e que contribuições essa abordagem traz, né? Essa discussão ela é importante porque faz a gente pensar que aqui na política pública eu tenho um emaranhado de elementos, sejam eles políticos, jurídicos ou administrativos, nas quais eu só consigo, ou nas quais me é mais facilmente pensável, na política pública enquanto um conjunto de instituições, enquanto uma instituição, enquanto uma coletividade. Podemos discutir de onde que essa coletividade sai, olhando os diversos processos políticos, mas ela é uma totalidade, né? Ela não é só uma escolha individual, né? E aí no Lerrano, que é esse autor que eu falei de contexto institucional, o texto dele não está aí, eu acho que eu tenho o texto dele digitalizado, se eu tiver eu ponho pelo menos esses capítulos que eu falei para vocês. Por que eu trago o Lerrano? Porque o Lerrano, ele não ignora essa ideia de institucionalidade, que é uma ideia funcionalista e, portanto, flerta com positivismo, para não dizer que ela é positivista, mas ele diz, olha, mas dentro dessa institucionalidade eu tenho um contexto, eu tenho relações que mediam, que é como também essa referência do institucionalismo vai sendo apropriada por abordagens que não são exclusivamente positivistas, mas que são mais construtivistas, que é o que a gente chama de pós-positivismo, né? Então não é só aquela ideia inicial do Durkheim de que as instituições se colocam acima dos indivíduos, do coletivo e por isso são fatos sociais, mas pensa um pouco que a interação e que a ação desses indivíduos muda esse contexto institucional, muda ou mantém esse contexto institucional. Então o que a gente faz, e essa é uma abordagem muito que eu tenho usado, não só eu, né? Outros colegas do campo têm usado, né? A Suyan, que eles indicaram para ser orientadora, e coincidentemente eu até almocei com ela hoje, também tem feito isso. A gente trabalha junto exatamente um pouco nessa perspectiva de que é um contexto institucional, tem essa noção de coletividade, de amálgama, de sistema, mas ele não é autônomo, né? Ele não fala por si próprio. A ação dos indivíduos nesse contexto importa muito. E aí, sim, pode ser o governo, mas pode ser também a sociedade civil, né? Porque se a gente pensar, é sempre a velha pergunta, né? A iniciativa privada, a sociedade civil faz política pública? Ela pode até fazer, mas o enforcement não é dela. Então, para ser pública, ela tem que estar no colo de alguém que tenha o poder de dizer tá feito. Ainda que muitas vezes o tá feito não seja um poder tão poderoso assim, capaz de ser o Leviatã. Isso é legal. Eu acho, Denise, que a tua pergunta anterior às vezes incomoda muito, porque a gente fala, mas não tem um Leviatã aí que bote para quebrar nessa turma toda? Não, não tem. Não tem porque depende... Chegou agora com... pode ser. A conferir. Como eu gosto de dizer, a conferir, né? Mas não tem um Leviatã que bote para quebrar nessa turma toda. Não, porque você tem, a despeito de ser uma coletividade, eu tenho ações sociais, eu tenho ações políticas nessa coletividade. Então, por isso que apesar da gente sempre pensar na política pública enquanto institucionalidade, né? E aí o direito teria um lugar muito confortável nessa institucionalidade, né? Porque é ele que faz
o amálgama, por isso que ontem a gente falou, olha, olhar instrumento talvez seja o grande filão dos advogados, né? Mas tem um contexto institucional, né? Ele é instituição, mas ele está num contexto. E no contexto eu tenho as relações entre cidadãos, indivíduos, grupos e o Estado, as relações da burocracia. Então eu tenho essa ideia de que são instituições, mas não são instituições sem vida, sem relações. É como se eu combinasse um pouco o Durkheim, o Weber e o próprio Marx, porque também dessas relações eu posso ter uma antítese, né? Por exemplo, se você muda muito a estrutura, o debate hoje sobre educação, sobre o papel da educação, papel e financiamento da educação superior no Brasil, significa que você pode ter uma quebra de paradigma do que você nunca teve na República, porque o ensino superior sempre foi gratuito, sempre foi. Mesmo os militares em 64 tendo feito rupturas institucionais, construído outros elementos institucionais, não interferiram nisso, né? E isso se manteve, vale até a pena olhar as constituições de 34 para cá, como é que o artigo que fala do ensino público gratuito e universal foi desenhado. Então, talvez você realmente tenha, né? E aí, isso é um contexto que está envolvido. Aí, no contexto, eu tenho todos os elementos da luta política, da luta. Então, por isso que o Lejano vem para esse debate, e o conceito dele que eu gosto, que é, existe um texto, que é o que ele chama aqui de instituições, e existe um contexto. O que é o contexto? São as relações que perpassam essas instituições. Por isso que a abordagem é pós-positivista mesmo, e aí não é só pensar falhas do mercado, atuação racional, aí aqui tem de tudo, tem inclusive a queda de braço, que é a política, porque nós estamos falando de política pública, e estamos aqui fingindo que ela está dentro do contexto político, né? Então, por isso que a gente trabalha um pouco. Mas esse texto da Maria Paula é bastante interessante nesse aspecto. Vamos lá? Tudo bem? Tudo com... Tá. Então, o que é institucionalismo? Eu peguei a própria definição dela. Deixa eu pegar minha agulha aqui. O que é institucionalismo? Uma noção que parece viabilizar essa conexão é a de instituições adotadas pelas escolas não-institucionais da ciência política recente, com base para a fundamentação teórica da análise de política pública. O neo-institucionalismo retoma o papel das instituições, bastante antigo no pensamento político, que tem enraizamento no campo do direito. Por que neo-institucionalismo? Ora, eu falei para vocês que não sei se vocês lembram lá da graduação de vocês, mas eu, apesar da minha graduação no direito, o meu mestrado e o meu doutorado é na ciência política. Então, veja, quando a gente adentra mais no campo das ciências sociais, o tema do funcionalismo foi, principalmente pós-ditaduras, no mundo inteiro, porque a ditadura não foi só na América Latina, né? Portugal e Espanha viveram ditaduras, a Itália viveu ditadura, enfim, né? Então, você tem um pouco esse escopo mais autoritário ao longo aí dos anos 60. A partir de mais ou menos os anos 60, a segunda metade dos anos 60, esse referencial institucionalista, esse referencial durkheimiano, funcionalista, né, porque a gente aprende como funcionalista, ele é muito questionado, né? Questionado não só teoricamente, mas politicamente. Vocês já ouviram falar do Maio de 68? Né? Maio de 68 é um pouco isso, é dizer, olha, esse quadradinho de movimentos e de atuação social é uma mentira, porque os atores são múltiplos, né? O ator não é só o sindicato, os sindicatos, o empresariado e o Estado. Você tem os atores, né? A diversidade dos atores, né? A pluralidade dos atores. E a própria escola de Frankfurt, né? Que no direito a gente lê muito a referência da Hannah Arendt,
vai falar disso, né? Não tem essa visão muito totalizante, não dá para ter essa visão muito totalizante das instituições, né? A gente tem que pensar as frações dentro disso e pensar a dimensão cultural, da disputa cultural e tal. Então, os anos 60 trazem nas ciências sociais, né, na sociologia, um pouco menos na ciência política, mas na sociologia e a antropologia eu não conheço, mas trazem um questionamento muito grande dessa visão mais funcionalista. Porque nesse aqui das instituições, ora, se as instituições, elas são coletividades, voltando lá, né, no pensamento básico do Durkheim, são coletividades, e se elas têm por objetivo evitar uma desintegração social baseada na lógica muito dos indivíduos, então elas têm uma funcionalidade dentro de um sistema social, dentro de uma razão social. Então isso foi muito questionado nos anos 60, né? Isso também não é o DNA do movimento liberal, mas isso foi muito questionado nos anos 60. E esse questionamento trouxe um certo, vamos dizer, um certo demodé, né, de uma abordagem institucionalista, funcionalista. Nos anos 70, aí quando você vê também, né, esse ressurgimento dos movimentos sociais e tal, esse institucionalismo bota uma outra roupa e diz, ó, nós também não estamos falando de funcionalismo tanto assim, nós estamos falando da importância dessa dimensão de regras, de procedimentos, mas que está contextualizado dentro de uma determinada lógica social. Esses autores, o Mark e o Walson, são mais ou menos desse período. Agora eu não vou lembrar direito a referência deles, mas daqui a pouco eu olho, mas se eu não me engano o texto deles é dos anos, final dos anos 70 e início dos anos 80, que é o que a gente chama de neo-institucionalismo, né? E aí com todas essas vertentes, influência da história, influência da sociologia, aí o pessoal da ciência política nada de braçada nisso. Eu não fui muito para esse campo, mas me apropriei disso na discussão da política pública. E aí a Maria Paula Dallari, ela volta para pensar nisso, olha, pode parecer que o direito não tenha essa dimensão institucional, mas tem. E aí ela volta para dois autores que ela fala nesse texto curtinho, que é o Sati Romano e o Henriot, tá? E aí como é que ela vai organizar as ideias dela? Primeiro, um sentido de instituição que ela nos oferece, né? Que é um pouco essa coisa de um amálgama, que não são só regras, mas são regras, procedimentos, planos, estruturas, racionalidades. Isso ela fala muito claramente nesse texto que eu pedi para vocês verem. Quando ela fala do Santi Romano é um autor italiano, né, que ela vai recuperar e vai dizer assim, ó, esse autor, tá bem aqui nesse livro, deixa eu pegar aqui. Esse autor, uma passagem que ela fala do Santi Romano. Esse autor, na verdade, ele é instituições e institucionalismo jurídico. Esse autor, na verdade, ele é um autor que vai trazer pra gente a noção de que o ordenamento jurídico de Santi Romano, objetivação e organização, né? Porque ele vai dizer, olha, não se trata só, e aqui tem um certo, vamos dizer, tem um certo debate com Kelsen, de pensar menos abstratamente e pensar mais como regras do jogo, né? Porque também um sentido de instituições, eu vou ter o Mark Walson, mas eu poderia botar o Douglas North, tá? Um sentido de instituições é regras do jogo. Ou seja, uma moldura mesmo, né? Para que você, um freio, para que você desenvolva tudo isso. E aí ela volta lá no Santi Romano, que um dos fundadores do direito público italiano, discípulo de Vittorio Emanuele Orlando, e fala, foi professor, e a ideia de objetivação por meio do ordenamento jurídico. Então, ao invés de pensar o ordenamento jurídico como um imperativo categórico, lógico, mas como objetivação, ou seja, as leis têm uma finalidade, têm um sentido, né? Elas nascem de uma perspectiva institucional, né? Elas têm um sentido de coletividade, elas
engendram uma dimensão de fato social, tá? Então é um pouco onde ela vai buscar essa noção de institucionalismo no direito, né? E depois ela fala de um outro autor, que é um autor francês, que é o Henriot, que ela vai dizer, olha, se a gente olhar a discussão, se a gente olhar a discussão desse autor, fala de Carl Schmitt, a contribuição de Henriot, se a gente olhar a discussão desse autor, a contribuição de Henriot como a de Saint-Romano, ao mesmo tempo que fundamenta a disciplina jurídica do Estado, não restrita às suas normas, mas vinculadas às instituições, indicam conceitos fundamentais de organização e poder organizado pelo direito. Então, esse sentido de instituição tem a ver com organização, instrumentos, né, e poder. E essa ideia de poder é importante, organizado. Uma leitura, só para a gente diferenciar, organizado. No texto não tem isso, mas só para a gente diferenciar. Uma leitura do Kelsen, eu não tenho nenhuma das duas coisas. Eu não tenho nem poder organizado, porque eu tenho um imperativo das normas. É uma racionalidade que leva às normas. E aí ela recupera esses autores para dizer, as instituições importam porque elas organizam o interesse. Né? Os neoconstitucionalistas não. Os neo-institucionalistas não dizem, a organização do interesse só pode se dar no ambiente institucional, de regras, de procedimentos, de discussões, de organização, não só no seu sentido administrativo, mas no seu sentido político e jurídico também. Então, aquilo que eu falei na aula de ontem, de que as instituições, de que a política pública ela tem uma dimensão administrativa, né, de ordem, sequência lógica, política, porque a decisão é sempre política, seja ela qual for, em qual âmbito for, e a burocracia é política, né? A burocracia tem uma dimensão política significativa e é jurídica também, porque os instrumentos não são instrumentos neutros, são instrumentos que eles organizam o poder e eles organizam os interesses dentro dessas instituições, né? E aí eles partem de referências, tanto que ela fala da diferenciação entre o Estado liberal e o Estado social-democrata. Acho que nesse texto ela fala disso, né, da social-democracia. Acho que esse é um dos textos que ela fala disso. E aí ela diz, olha, como bases para a juridificação do poder político do seu tempo. O detalhe conferido por Henriot ao aspecto organizacional das instituições, bem como ao movimento de institucionalização, assim como o conceito de objetivação em Saint-Romano, associado à noção de ordenamento jurídico, representa uma articulação interessante das noções de poder e direito, abordagem publicista que renova a tradição das instituições e oferece importantes perspectivas de desenvolvimento da abordagem jurídica das políticas públicas. Então ele diz, olha, quando eu trago esses dois autores para o debate e penso que instituições importam e quero discutir a dimensão institucional do direito, ou seja, que papel que ele cumpre na organização da sociedade, eu quero exatamente dizer, o direito não são normas límpidas, puras, cristalinas, como é que eu poderia dizer? Abstratas. Né? Eles são normas construídas dentro de uma determinada lógica de poder político. Então, elas organizam esse poder político e elas apresentam instrumentos de organização. Por isso que essa ideia de instrumentos, que ela não fala no texto, mas é uma ideia cara para a gente pensar o papel do direito nas políticas públicas. E um autor, eu acho que eu falei dele ontem, acho que eu falei dele ontem, que é o Lester Salomon, né? Não sei se eu fiz uma citação dele. Esse autor, Lester Salomon, ele é mais contemporâneo. Se eu não me engano, ele é professor em Harvard ou Yale. E ele é um cara do direito discutindo como é que os instrumentos jurídicos produzem políticas públicas e governança dessas políticas públicas na sociedade. Então, assim, os instrumentos, as formas como a lei escreve os instrumentos, não dá para ser só
o cúmplice do direito administrativo. Não dá para ter aquela racionalidade única e exclusivamente procedimental, mas ela tem que ser procedimental dentro de uma racionalidade política, de organização de poder político. Portanto, os instrumentos do Estado liberal não são os mesmos da social-democracia, nem podem ser, em termos de política pública, né? Portanto, um Estado que delega mais suas funções políticas tem outros instrumentos que não é o que centraliza mais, né? E isso não tem uma neutralidade nesses instrumentos. Eles estão referenciados no modelo institucional, no modelo de organização do poder político, no modelo de coletividade que não imperam indivíduos única e exclusivamente, mas impera uma racionalidade, né? E eles, de alguma forma, aportam todas essas disputas em torno da intergovernabilidade, eles aportam tudo isso. Por isso que, de vez em quando, você define a política, define os instrumentos, está tudo bonitinho, e você olha para isso aqui, na hora de implementar, não serve para nada. Quem implementa isso? E aí você precisa reformular os instrumentos, né? Tanto que o capítulo que esses autores trabalham sobre instrumentos, eles vão dar várias tipologias de instrumento. Um instrumento que às vezes é mais de informação, um instrumento que às vezes é mais comando e controle, um instrumento que às vezes é mais promocional, um instrumento que às vezes muda mais comportamento do que o outro. Então, não tem essa ideia de que o direito é neutro nesse contexto, né? Nesse contexto, o direito está totalmente referenciado. Tudo bem até aqui? Então, as categorias das teorias institucionais que tangenciam o direito, que é um pouco isso que eu falei. O que são os arranjos e os modelos institucionais? Claro, se eu estou falando que instituições importam e que o direito, ele organiza o poder e essa organização traz um resultado, eu estou dizendo que eu tenho arranjos institucionais. Então, na verdade, quando eu penso num PPA, olha, o PPA é uma lei, evidentemente, mas ela resulta de um processo político, né? Ela faz um desenho, ela faz um arranjo. E eu citei o exemplo do PPA de 2012, né? Então, o PPA do segundo governo Lula foi de 2007 a 2007, 8, 9, 10, 11, até 2011. O primeiro PPA do governo Dilma, que muda a metodologia e teve toda uma discussão na administração pública e tal. E vocês sabem que realmente mudou a metodologia. Há quem diga que isso foi para não dar mole para o controle, né? Tem uma fofoca aí na boca miúda que era para não dar mole para o controle, mas é uma fofoca, entendeu? Então eu não disse isso, né? Muda a metodologia e quando ele muda a metodologia, ele faz um novo arranjo institucional. E aí quem controla, né, o Poder Executivo tem que pensar outros instrumentos de controlar. Então, por isso que às vezes é tão difícil a gente pensar, pô, vai ter um Leviatã que vai botar ordem nesse negócio todo. Porque isso aqui é desordenado. Isso aqui depende de arranjos institucionais. Não são arranjos de vontades de indivíduos, com padrinho, né? Cada indivíduo vai fazendo o seu negocinho ali, todo mundo vai ser feliz, os vícios públicos as virtudes privadas vão criar, os vícios privados vão criar virtudes públicas. Não é bem assim, mas ele depende de um arranjo. E é isso que ela está chamando a atenção desse texto. E aí ela está dizendo, esse arranjo da política pública, no qual o direito, a sacada dela genial é, no qual o direito administrativo é parte. Ele não é o fim, ele é o meio. Então a leitura, por que aquele instrumento foi construído, o que ele diz, o que ele importa, é o que ela nos convida aí nesse texto. Aí ela fala do sentido de formação do direito na base da política pública, né, que é como o direito, ele é o amálgama desse arranjo, a perspectiva para a organização, articulação e caráter sistêmico, né, dessas questões todas. Então, é um pouco dessa dimensão da avaliação, ela não fala com essas palavras, mas da necessidade de que você olhe o resultado dos arranjos, né, e quando ela fala ali no texto de planejamento e plano, ela está falando disso. Então, quando você faz um planejamento e você desenha
planejamento como um arranjo, como uma arena, é claro que você precisa do direito, né? Por quê? Porque depois você vai ter que, de fato, verificar como é que sistematicamente aquilo foi desenvolvido. Então, quando a gente tem esse monte de leis que estão desconectadas do sistema, a gente fica muito apavorado. Uma coisa que a gente tem discutido na regulação, e aí o meu colega Márcio Iorio tem feito isso lá no programa, é um pouco como é que você sistematiza a legislação dentro dos sistemas de política pública. Eles acabaram de fazer isso com o SUS, que é exatamente entender que portaria conversa com que portaria, como, para quê. Então fazer é um índex, mas que você consiga ter uma noção de onde estão as referências para você olhar. Isso é um trabalho legal, né, de consultoria. Ele fez esse trabalho no Ministério da Saúde, acho que isso está publicado, eu posso procurar e depois disponibilizar para vocês. E aí ela vai falar da efetividade e da sustentabilidade, que são duas categorias da administração que ela rouba para esse texto. Nesse texto não está no outro. Mas que ela rouba rouba, né, no melhor sentido do roubar, né? E fala do problema da autoridade, que é a conexão entre o político e o jurídico. Então não adianta só a força da lei, o Leviatã não é a lei. O Leviatã é a autoridade que pode colocar isso em prática. Porque se a autoridade não leva isso à frente, né, se esse não é se eu não tenho esse amálgama do político, eu não tenho a política pública. A alocação dos meios políticos e posições subjetivas, né, que aí ela fala do plano e do projeto, e as conclusões que ela chega acerca do texto, que é de fato mostrar como a política pública, nesta abordagem, ela não é exclusivamente jurídica, mas ela como o direito pode compor a referência de uma teoria de política pública. Aí uma discussão e as conclusões, né? Qual é a síntese possível disso tudo? Que é um pouco do que a gente falou na aula de ontem, né? Como estudar a política pública a partir do direito, né? Que aí eu continuo dizendo, olha, olhar os instrumentos, olhar o contexto institucional. Aí a gente ressignifica um pouco a ideia que os autores colocaram, que os autores colocam, né? De ideia, conhecimento e atores, né? Que é como a gente consegue, dentro do arranjo institucional, a partir da lente jurídica, pensar a política pública. E aí, o que os nossos trabalhos podem produzir.